Eu sou Ana Flávia, tenho 24 anos, sou trabalhadora da educação, sou professora de português, licenciada em letras e estou concluindo o mestrado em linguagens na área de literatura. Eu sou bissexual e sou aliada de todas as outras partes da sigla também. Por muito tempo, a gente pensou que a língua era uma coisa estática. Os estudos tradicionais mostravam isso, que é uma coisa abstrata. Ali na década de 90, mais ou menos, com o Bakhtin, um filósofo russo e bastante caro para a linguística, assim, ele fala que não é bem assim. A gente consegue ver que não é uma coisa estática. Então aí ele trouxe essa visão de que a língua é sim algo que se movimenta. Mas por que se movimenta? Porque nós fazemos a língua. Então a gente também não é estático, né? É uma coisa que a gente produz, dando os nossos sentidos, nossos contextos e os nossos recortes de cada lugar no mundo, né? Que a gente faz parte. A língua se movimenta porque a gente se movimenta dentro da história e a gente ocupa determinados lugares em cada parte dessa história. Então ele vai falar que a gente todos nós somos sujeitos ideológicos. Ideologia ele entende por a parte da história que eu faço, a cultura, as superestruturas, enfim, tudo, a política, a economia, enfim. Então ele vai dizer que quando eu uso a língua, eu uso ela de um determinado lugar. E eu não tenho como me ausentar desses recortes para fazer uma enunciação, para fazer um discurso, para usar a palavra. E aí a gente volta a falar porque ele olhou para a palavra. Quer dizer que ela não é neutra. E aí, se a gente está falando de literatura, a gente está falando de palavra. E ele Bakhtin deixa bastante claro que quando eu falo de discurso, não é só a fala, a oralidade. É tudo que eu produzo a partir da palavra. Eu fiquei pensando quanto a fantasia, às vezes, ela é permeada por uma galera meio bads, assim. Meu nome é Willow, eu tenho 22 anos, eu sou não binário, eu estou dentro do guarda-chuva não binário. E a minha sexualidade, eu sou pansexual. Meu nome é Alec, eu tenho 25 anos, eu sou um homem trans e sou bissexual. Então, acho que quando eu era menor, mas quando eu já era relevante, quando já tinha aparecido nos filmes, minha família, não eu, mas a minha família foi pra Disney, por exemplo, passaram no parque do Harry Potter, e quando você é criança e você escuta a experiência, parece algo, e com certeza algo fenomenal, né, tamanha produção, e eles trouxeram algumas lembrancinhas, feijõezinhos de todos os sabores e tudo mais. A minha tia, ela trouxe a varinha do Dumbledore, que no momento em que tinha saído os filmes já era algo relevante, e eu lembro que pra mim aquilo foi uma aquisição incrível. Na verdade, Harry Potter foi o meu primeiro contato com audiovisual, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. E é muito estranho eu lembrar disso, porque eu devia ter uns 2, 3 anos. E eu tenho a memória vívida de estar no cinema e eu lembro do rosto do Harry. Eu lembro de ver o rosto do Harry. E minha mãe me conta que tinha muitas crianças e elas estavam fazendo barulho, fazendo bagunça, gritando. E eu tava quietinho, olhando fixamente pra tela, assim, completamente encantado com aquilo. Eu gostei de Harry Potter em muitas mídias. São os filmes, realmente. Foi o que mais me marcou, mas eu cheguei a ler os 5 primeiros livros também, depois de ter assistido. Eu joguei os jogos de Lego Harry Potter, marcou bastante a minha infância. Mas os filmes, com certeza, foi o que marcou mais. Eu me lembro que eu fui assistir A Câmara Secreta, eu já era um pouquinho mais velho. E eu assisti várias vezes no cinema. E eu lembro que teve uma dessas vezes que eu perguntei pra minha mãe: toda vez que passa o filme, eles vão pra dublar? Porque, né, minha mãe sempre foi cineasta, então, tipo, eu sabia o conceito, eu entendia mais ou menos o conceito da dublagem. E eu, não, eles gravam uma vez e depois passa o filme várias vezes. Não só várias memórias picotadas, já que a gente tinha os CDs dos filmes, então a gente assistia junto em família, de tempos em tempos, mas principalmente aquele hype para os últimos filmes saírem, tanto as duas partes do Relíquias da Morte foi muito marcante para mim.
eu tenho uma tatuagem no braço de Harry Potter e às vezes até me passa pela cabeça cobrir isso aqui, que foi uma das primeiras tatuagens que eu fiz. Porque, tipo assim, é uma decepção muito grande que eu preciso fazer muita força, às vezes, para não relacionar. Tipo assim, tá, beleza, ela é desse jeito, ela fez essas declarações, ela falou coisas horríveis, principalmente sobre nós, mas a obra dela teve também os seus impactos na minha vida, então eu tento separar o autor da obra. Tento. Mas às vezes é muito difícil. De fantasia a gente tem, né, o Lovecraft, que a gente já tinha comentado, que é o grande expoente do horror cósmico, que é quando todo o universo conspira contra o personagem. Ok, ele foi... É sempre importante ressaltar isso, que ele foi alguém que inaugurou um processo, um movimento literário? Sim, legal. Mas como ele fez isso? Dentro da literatura, inclusive, a gente sempre analisa conteúdo e forma. Então, a gente não pode olhar para ele e falar, ele foi incrível, vamos deixar quieto tudo que ele falou. Não. Todas as publicações dele, ou a maioria, carregavam um teor supremacista, enfim, obviamente racista, xenofóbico, e isso era muito claro, assim, o inimigo, na maioria das vezes, era um homem, né, um personagem não branco, ou ele trazia aquilo como um monstro, né, um inimigo que conspirava contra. Tem, inclusive, um conto que é o mais famoso dele, que é... Putz, eu não vou lembrar o nome, mas uma coisa Red Folk, uma coisa assim. Mas em que ele está descrevendo o bairro nova-iorquino, e aí ele fala como antes era bom porque a gente via homens de pele clara e olhos azuis, e como, de repente, aquilo era horrível, porque ele via aquela gente vagabunda gritando pelo bairro. Então era bem explícito, assim, até desconfortável de ler hoje, você olhar e pensar, naquele momento, isso passou sem ninguém, né, dadas as condições daquele momento, sem ninguém atacar ele tão assiduamente como a gente faz com a J.K. hoje. Até quando começou esse alvoroço todo, essa coisa toda, eu fui atrás de... Não, mas espera, realmente o que ela tá falando? Será que isso não é só um alvoroço? Será que não é só uma militância errada? Entre muitas aspas. E eu fui atrás, eu vi os tweets, porque ela usa o Twitter, né? Como se fosse ali a... Enfim, é onde ela destila todo esse mal. E eu fui atrás, eu fui ler e eu fiquei, não é possível. Aquela coisa, eu só acredito vendo, não acredito. Não é só o cancelamento, é que hoje todo mundo vê, todo mundo fala sobre o que ela tá fazendo. Então, Lovecraft, a gente não tinha essa possibilidade, a gente não tinha o Twitter, a gente não tinha como falar e falar, cara, isso aqui é bem merda. As pessoas, os leitores até poderiam olhar e falar, achei estranho, achei desconfortável, talvez nem nomear o que tivesse sentido a partir daquilo. Assim, e não só por grandes figuras, mas assim, na boca de pessoas comuns, assim, você abria qualquer discussão em rede social e você via o quanto isso foi motivado, no nível de, sabe, ei, vejam que eu estou comprando o jogo, chorem pessoas trans. Isso, sabe, fez muitas pessoas saírem de suas tocas, vamos dizer assim, de levantarem as suas vozes para mostrar desaprovação para nossa pauta, para nossa existência e tudo mais, pelo simples lançamento de um jogo, por exemplo. Eu lembro que teve uma vez que eu li algo sobre ela falando algo sobre as mulheres trans ocupando o espaço de mulheres cis no esporte, e como isso era errado e, enfim, que eram, na verdade, homens tentando facilitar ali a sua vida, porque eles seria mais fácil para eles, entendeu? Competir contra outras mulheres cis. E aquilo, assim, inclusive foi depois daquilo que eu dei um follow nela, que eu não aguento mais. É realmente difícil lembrar dessas memórias da mesma forma, já que isso tá atrelado
ao produto de uma autoria que não tem tido um bom posicionamento com a minha existência e a existência de pessoas queridas pra mim. J.K. Rowling, autora da famosa saga de livros Harry Potter, tem sido criticada nos últimos anos por suas falas preconceituosas em relação às pessoas trans. Em dezembro de 2019, a autora prestou apoio a uma pesquisadora que havia perdido seu emprego devido a comentários considerados transfóbicos. Em um tweet, ela disse: "Vista-se como quiser, chame-se do que quiser, durma com qualquer adulto que aceite você. Viva sua melhor vida em paz e segurança, mas forçar as mulheres a deixarem seus empregos por afirmarem que o sexo é real?" Ela voltou a se envolver em uma polêmica ao criticar um artigo que usava a expressão pessoas menstruadas, em vez de mulheres. Ela escreveu: "Se o sexo não é real, não há atração pelo mesmo sexo. Se o sexo não é real, a realidade vivida pelas mulheres em todo o mundo é apagada. Conhecer a verdade é importante." Em dezembro de 2020, Rowling publicou um ensaio em seu site pessoal, onde mais uma vez fez declarações consideradas problemáticas sobre pessoas trans. Ela argumentou que a identidade de gênero é uma ideologia que ameaça os direitos das mulheres e que permite as medicações e cirurgias irreversíveis dos jovens. Em resumo, as falas preconceituosas de J.K. Rowling em relação às pessoas trans são um problema sério reforçando estereótipos e preconceitos contra pessoas trans e não binárias, e tem sido alvo de críticas à comunidade LGBTQIA+, e de seus fãs. Após os discursos transfóbicos que ela teve, ela lançou uma outra obra em que ela usa um pseudônimo masculino para falar de uma personagem que faz conteúdo na internet, que é cancelada por ser racista e transfóbica. Tem muitas partes do livro que, acho que até dentro do que ela queria de conteúdo, de literariedade mesmo, não fazem muito sentido. Parece a construção de um argumento que é dela, que é transfóbico. O pseudônimo que ela usa é uma coisa que para mim chega a ser criminosa. Ela até depois fala que Robert era um nome, na verdade, que ela gostava de outra referência, e Calbright era o sobrenome que ela sempre quis ter. Que ela não sabia que esses dois referenciavam um psiquiatra norte-americano que na década de 30, se eu não me engano, década de 30 ou de 50, se quiser certinho, fazia testes para mudança de orientação sexual dos pacientes. Testes que hoje a gente abomina, inclusive, por razões tanto antimanicomiais quanto também de orientação sexual. A gente não olha mais desse jeito, né? É como as falas dela atingem as pessoas que acreditam naquilo que ela tá falando. Como ela influencia as outras pessoas. E pode ser que ela, né, não fez e não vai fazer fisicamente algo para alguém, mas o que ela fala incita os outros a fazerem. Até quando a gente vai ficar retomando nomes, sendo que hoje a gente tem produções tão boas quanto que não excluem ninguém. Pelo contrário, sabe? E trazem essa totalidade para dentro do que é literatura. De acordo com os dados do Grupo Gay da Bahia, uma das principais ONGs LGBT do país, em 2020 foram registradas 237 mortes violentas de pessoas trans no Brasil, uma média de quase uma morte por dia. Esse é o número mais alto já registrado pela organização desde o início de suas atividades em 1980. Além disso, de acordo com um relatório da Anistia Internacional, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é apenas de 35 anos, enquanto a média nacional é de 76 anos. O discurso transfóbico, como expressado por J.K. Rowling, pode ser usado para legitimar e justificar tais atos contra pessoas trans. Essas alegações contribuem para a perpetração de estereótipos e preconceitos, o que pode levar a consequências graves, como exclusão social, o acesso limitado a serviços de saúde, educação e emprego, além da violência física e psicológica. Apesar das falas problemáticas de J.K. Rowling, muitas pessoas influentes têm se posicionado publicamente em apoio à comunidade trans e contra o discurso transfóbico. Essas vozes representam um sinal de esperança em meio a um cenário preocupante de exclusão e violência contra pessoas queer. É importante reconhecer a gravidade do problema da transfobia e do discurso de ódio, mas também é essencial destacar as vozes que estão lutando por um mundo mais justo e inclusivo. Mas hoje, por exemplo, a gente tem pessoas como a Lídia Bojunga, que é uma autora que eu gosto muito, muito, muito. Ela escreve literatura infanto-juvenil. Mas tem um livro especificamente que chama Bolsa Amarela, que é sobre uma menina que tinha 3 segredos escondidos na bolsa amarela dela. O primeiro segredo era querer crescer, o segundo segredo era querer ser menino, e o terceiro era querer ser escritora. Então, assim, dentro do querer ser menino, entrava muito também como ela estava se olhando, se vendo no mundo naquele momento. E, cara, é uma obra fantástica. Uma outra coisa que eu fico pensando é como a literatura, eu acho que a arte, né, novamente, tem um papel muito importante em construir ou em expor imaginários.
E se a gente lê, a gente consome, de novo, expressões que pintam um inimigo, de alguma forma a gente vai entendendo que é aquilo que está dado. E isso é muito cruel. Muito cruel com a gente, muito cruel com o outro. Não leva a gente a lugar nenhum, senão uma desumanização de nós mesmos, assim. Então eu acho que é isso que eu penso quando falo influencia, assim, porque está criando ou está reforçando o imaginário em que a gente ataca. Com narrativa e algumas coisas assim, e com elementos que ela coloca na narrativa que são às vezes completamente desnecessários, como a nomenclatura de alguns personagens ou toda a questão antissemita também. Sim, são os duendes. Tem semelhança, sim. Ele inclusive não é responsável nem do banco